Graça e paz, amados, tudo bem? Querido, eu gostaria de trazer uma palavra que está em Ezequiel, capítulo 47. Uma palavra tremenda, onde Ezequiel tem uma visão de Deus, onde saía águas, uma espécie de águas purificadoras, debaixo do altar, do limiar do templo do Senhor. E Ezequiel começa a contar a história que águas começavam a sair do lado norte, do lado sul, ali do templo do Senhor, do altar de Deus. E ele vê numa visão que um homem, ele sai com um cordel de medir, né? Com carretel de linha para medir. E aquele homem, então, daquele limiar do templo, ele pede para que este homem entre, eu acredito que Ezequiel entre para dentro daquele rio, e ele mede 1000 côvados, 500 metros para dentro de um rio. E a Bíblia conta que quando ele então entra, esses 500 metros, as águas davam nos artelhos, nos seus tornozelos. E eu começo a pensar que tornozelo, artelhos ou tornozelo, você está nas águas, batendo nos seus pés. Você está à beira da praia. E Deus tem coisas mais profundas e vai pedir para que nós venhamos nos aprofundar mais. Para que não fique somente no raso, porque raso é lugar de peixinhos pequenos. Mas no lugar mais alto, como ele disse para Pedro, no mar mais alto, é lugar de peixes grandes, de coisas grandes que Deus tem. Infelizmente tem pessoas que só molham os pés. Molhar os pés, eu acredito, trazendo para os dias de hoje, é o que diz em Romanos 10. Você confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz a confissão para a salvação. Eu fico vendo que os pés é o começo de tudo. É quando a semente cai à beira do caminho. Mas infelizmente vem pessoas, vem o maligno, que representa aquela ave, e come essa semente. E muitos ficam somente, molham somente os pés, mas não se aprofundam. E muitas vezes vem o inimigo e rouba aquilo que foi plantado no coração dessa pessoa. Mas aquele homem continua com o cordel de medir, e dali ele mede mais 500 metros, 1000 côvados para dentro daquele rio. E as águas agora dão nos seus joelhos. E eu começo a pensar que joelho, quando você lembra de joelho, você lembra em oração. Joelho, você começa a lembrar que você está se aprofundando mais. Oração, jejum, leitura da palavra de Deus. Não é? Você começa a crescer na presença do Senhor. Você começa a crescer na presença do Senhor. Mas aquele homem não para. Ele mede mais 1000 côvados, mais 500 metros para dentro daquele rio. E a Bíblia diz que as águas agora dão na cintura, nos lombos. E tem gente que os lombos representa cingindo os vossos lombos com a verdade do Evangelho. E quando você tem essa verdade do Evangelho, você quer expandir, você quer espalhar, você quer anunciar o Evangelho do Senhor, você quer fazer coisas grandes para Deus, você quer anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Você quer propagar o Evangelho da salvação. É tremendo. Quanto mais você se aprofunda,
mais Deus te dá, mais você cresce. Quanto mais você se humilha, quanto mais você desce, mais Deus acrescenta na tua vida. E aí, a Bíblia diz que então esse homem mede mais 1000 côvados, mais 500 metros para dentro daquele rio. E aí, ele vai tentar colocar os pés no chão e já não alcança mais. Ele já não alcança mais o chão, ele tem que dar braçadas, porque o rio é profundo, é muito fundo e ele já não consegue mais. Eu quero te dizer que quando você passa da cintura, que Deus te leva no lugar mais profundo, você já não alcança mais o chão, é que você está totalmente dependente de Deus. Já não é você que age, é Deus. Você já não confia no teu braço, no teu intelecto, na tua força. Não se glorie o sábio. Jeremias 9, 23, 24 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar. Glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço juízo, beneficência e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Você não confia mais. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Você tira totalmente a confiança de você. Você já não confia na tua força, no teu intelecto, no teu dinheiro, no teu braço. Você fica totalmente dependente de Deus. Você não alcança mais o chão, você está totalmente dependente de Deus, começa a dar braçada. Então talvez ao longo desta caminhada, ou ao longo dessa jornada, ou ao longo dessa natação, você vai ter que dar braçadas, querido. Deus tem coisas maiores. Para de ficar no raso olhando só os pés, ou os atelhos, ou o joelho, ou somente a cintura. Deus tem coisas maiores. Deus quer que você fique totalmente dependente dele, totalmente dependente do Senhor. Quem está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando com você? E é interessante que quando você fica totalmente dependente de Deus e você dá abraçada, você vira a cabeça para o lado direito e para o lado esquerdo. Você mais rapidamente. Isso quer dizer, o lado direito, as pessoas que vão estar do lado direito não vão conseguir te parar, nem as que estão do lado esquerdo vão conseguir te parar, e muito menos você vai olhar para trás. Uma coisa fácil é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem coisas novas e Deus tem alvo lá na frente, não é atrás. Então quando você dá abraçada, a sua cabeça gira para a direita e para a esquerda, mas você não para. As pessoas, ninguém vai te parar na direita, ninguém vai te parar na esquerda, e muito menos você vai ter tempo de olhar para trás, o que ganhou ou deixou de ganhar. Você não vai ficar se lamentando, se sentindo um coitadinho, com um espírito de autocomiseração, com dó de você mesmo, porque tem pessoas que ficam assim, dizendo, ó dia, ó céus, e fica com dó delas mesmas. Não, você não vai ter tempo para isso, porque você vai ter tempo para desfrutar as bênçãos de Deus. E eu quero te dizer algo importante que eu vejo aqui, que muitas das vezes, querido, o milagre não é quando eu vou, o milagre é quando eu volto. Não é na ida, é na volta. Presta atenção, quando Pedro vai, que Jesus manda Pedro ir ao mar alto lançar as redes, ele vai de mãos vazias, somente com as redes, sem nada, sem nenhuma bênção, sem nenhum peixe. Mas quando ele volta carregado de peixes. E eu quero te dizer que aqui, esse mesmo homem que levou na visão, talvez Ezequiel, profundo do mar, profundo do rio, ele traz ele de volta às margens do rio. E olha só que interessante, diz que quando ele começa a atravessar, quando esse homem começa a atravessar e vê que não pode mais, olha só o que ele diz no versículo, e me disse, visto isto, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Esse homem que o levou, o trouxe à margem do rio novamente, e olha o que acontece, tendo eu voltado, eis que à margem do rio
havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ou seja, quando ele foi, não tinha árvore, não tinha abundância de árvore, de frutos nenhum. Mas quando ele volta, havia uma abundância. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Olha que tremendo, essas águas purificadoras se encontram com o Mar Morto que não tinha vida. Que estava morto, que era água saudável, que não era água potável, e começa a transformar, a trazer vida. Aquilo que está morto, Deus diz que vai trazer vida. Aquilo que não tem vida, aquilo que é salgado, Deus vai fazer com que seja saudável e potável para que você beba. Aquilo que ninguém dá nada, Deus vai transformar. Aquilo que está morto, Deus vai trazer vida. Eu quero te dizer que essas águas têm o poder de purificar, águas purificadoras, águas do Espírito que transforma, que liberta, que cura, que sacia a sede. E olha o que ele diz ainda: toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passar este rio. Tudo vai viver, tudo que está parado, Deus vai movimentar. Tudo que está morto, Deus vai trazer vida. Aquilo que é salgado, Deus vai trazer um mel, um doce. Aquilo que não dá para beber, Deus vai fazer potável e boa para se beber. Você está entendendo o que Deus está falando? E olha quando ele começa a dizer: junto a ele se acharão pescadores desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar, em multidão excessiva. Peixe grande, como peixe do mar, em multidão excessiva. É isso que Deus vai falar. Quando esse homem saiu ali no limiar do templo, não existia nada disso, mas quando esse homem traz de volta, então muitas das vezes, talvez você for fazer algo desesperançoso, sem esperança, sem sonho, sem nada, você foi sem nada, mas quando você voltar, você vai alcançar a bênção, você vai ver o que Deus vai fazer na volta. É na volta. A mulher foi com fluxo de sangue, com a hemorragia há 12 anos, mas ela colocou a atitude dela em ação. Eu vou tocar em Jesus, e a fé dela: se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Ela vem por detrás, no meio daquela multidão, e toca. Instantaneamente ela foi curada. Estava há 12 anos com hemorragia, com fluxo de sangue, foi curada. Sabe por quê? Atitude, ela foi, tocou, fé, ela creu no milagre, no sobrenatural de Deus e alcançou. Ela foi sim, ela foi com a doença, mas voltou totalmente curada. Você está entendendo o que Deus está falando? É na volta. Na volta Deus tem um milagre para você. Vá, e que quando você voltar, você vai ver a bênção de Deus na tua vida. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O sal vai cuidar do charco, do lodo, daquilo que não presta. O sal vai cuidar. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá, não morrerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Vai se aproveitar tudo. Creia na bênção do Senhor, creia. Então, querido, para de ficar somente à beira da praia, para de molhar somente os pezinhos, os artelhos. Olha, os joelhos, para de somente nos joelhos, a cintura, vai em lugares mais profundos, águas purificadoras. Deus vai fazer o milagre, Deus vai completar a bênção na sua vida. Amém, querido? Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e te proteja. Tchau, tchau.